E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada eu apresentei para vocês o contexto histórico do trovadorismo, né? Nós falamos um pouco do sistema feudal, como ele funcionava, e agora nós vamos compreender um pouco das características das cantigas trovadorescas, né? Então, o que nós precisamos saber inicialmente, o que é uma cantiga, tá bem? As cantigas eram canções que eram performadas pelos trovadores, pelos jograis, na verdade. Os trovadores compunham essas canções e os jograis executavam. Tudo isso num ambiente cortês. Cortês em que aspecto? No aspecto de corte, tudo bem? Porque o nosso cenário, o cenário em que as pessoas habitavam, eram os feudos, né? Dentro desses feudos haviam castelos, havia o ambiente clerical, né? O clero ali, a igreja católica funcionava, tinha uma influência forte nesse meio, havia uma forte influência da maneira que a sociedade se organizava naquele período, e isso reflete diretamente na produção poética, tá bem? Vocês já sabem que o feudalismo, né, parte de uma estrutura onde há um senhor feudal e, do outro lado, né, nós temos os vassalos. Na nossa poética trovadoresca, nós temos o mesmo princípio, porém esse princípio é baseado em quê? Esse princípio ele é baseado no trovador, que vai eleger como um senhor ou como uma senhora a sua mulher amada. Então há ali essa performance do vassalo, do homem vassalo perante a mulher, tá bem? Esse é o nosso cenário, é isso que vai acontecer, né? No trovadorismo, nós temos essas cantigas que são escritas pelos trovadores, executadas pelos jograis, né? Era um sistema artístico baseado na oralidade, tá bem, galera? Por que baseado na oralidade? A imprensa ainda na verdade, não havia tecnologias para a separação entre letra e música, então as canções, né, os poemas eram sempre acompanhados pelo alaúde, né, que é o avô do violão, pela lira. Nas festas da corte, essas produções eram executadas pelos nossos jograis, acompanhadas dos instrumentos musicais. E a oralidade se faz presente porque o único meio de difusão ali era cantar, né, tocar, recitar as poesias nesse ambiente. A língua em que essas cantigas eram apresentadas era o galego-português, uma derivação do latim. Como nós sabemos, o latim perde sua força, ele vai mudando ao longo do tempo, né, se transformando devido às variações linguísticas geográficas, variações linguísticas temporais. Nós temos o nosso galego-português como a língua mais forte desse período. Agora eu vou trazer para vocês uma referência aqui do Paul Zumthor. É um autor medievalista, muito bom, recomendo esse livro. Aqui é da antiga editora Kozak Naif, e o nome do livro é Performance, Recepção e Leitura. O Paul Zumthor ele vai tentar esquematizar a diferença e como se coadunam esses pontos estéticos, né? O ponto da performance, o ponto da recepção, como nós recebemos o texto, e o ponto da leitura. Sobre performance, o que ele diz? As regras da performance com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o lugar, a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do público, importam para a comunicação tanto ou ainda mais que as regras textuais postas na obra na sequência das frases. Destas, elas engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance. Tá? Então, nós precisamos entender que naquele período havia, por parte dos executores, por parte dos artistas performáticos, uma intenção na produção da sua obra, havia um público que já estava predisposto a receber essas canções, né? E traçando um paralelo hoje. O que nós podemos pensar? Que há uma diferença grande, por exemplo, em você assistir um DVD de um show, uma gravação de um DVD, e realmente estar no show. Para a recepção, para o público que recebe essa obra, é completamente diferente a fruição artística, né? O show ele toca muito mais sentimentalmente na gente.
Naquele período era o mesmo esquema, né? Claro que não havia DVDs, é óbvio isso, né? Mas o que nós temos é essa presença corporal, essa entonação. Uma pena que não nos chegou o ritmo que eram cantados essas músicas, né? O que nos chega é apenas a letra, né? Imaginem vocês hoje pegar uma letra aí do... Deixa eu pensar um artista aqui que vocês gostam. Ah, olha minha caneca aí, bacana, né? Um artista que vocês gostam. Ah, vamos lá, eu vou falar um que eu gosto muito. Caetano Veloso, por exemplo, né, que é um excelente músico, excelente compositor. Se eu pegasse as letras dele hoje e fosse ler, perde muito da qualidade, porque aquilo foi feito para ser fruído em conjunto com a melodia, com a harmonia musical. Então, a ideia da música é essa, né? E o que nos chegou das cantigas foram apenas as letras, né? A gente acaba perdendo muito com isso, ok? Essas cantigas, então, que eram executadas, né, compostas pelos trovadores e executadas pelos jograis, elas são subdivididas em dois grandes gêneros, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Eu vou colocar aqui, provavelmente do lado de cá, né, vai aparecer sempre escrito. As cantigas líricas podem ser... As cantigas líricas são subdivididas em dois gêneros, né? As cantigas de amor e as cantigas de amigo. Vou falar aqui para vocês um pouco das cantigas de amor. A primeira característica da cantiga de amor é o código de amor cortês. Por quê? O trovador, quem compunha as canções, ele deveria seguir uma estrutura e algumas regras de adequação ao contexto. Imagine numa festa, num ambiente de corte palaciano, esse trovador ele não poderia se referir diretamente à dama pelo seu nome, porque isso era indecoroso, inadequado, uma falta de respeito. Então ele vai sempre se referir a essa figura como senhal ou senhora, né? Aquela senhora é uma forma indireta de se referir à mulher amada, à mulher para quem ele faz a canção. Isso faz parte desse jogo amoroso do código de amor cortês. Nós temos a vassalagem amorosa, que eu já explicitei antes, um eu lírico masculino, a voz poemática ela é masculina, ou seja, nós temos um compositor que é homem e o eu poemático ele é masculino, tá bem? Guardem isso porque é importante, é uma grande distinção das cantigas de amigo. Há uma presença forte, muito forte de subjetividade nas cantigas líricas. Subjetividade, acho que vocês já têm um pouco de noção do que segundo o dicionário, é projetar a sua inteligência sobre algo, sobre alguém, aqueles conceitos que dependem do ponto de vista nosso, né? A ideia de beleza, de caráter, isso é tudo muito subjetivo. E é isso, as cantigas de amor, a base é essa. Eu vou ler aqui no livro, vou ler aqui uma cantiga de amor para vocês, né? Um trechinho. Formosa senhora, não queres, pois, acreditar na coita que amor me dá. Para meu mal é que te pareces tão bela, e para meu mal tu és minha senhora. E para meu mal maior ouço dizer bem de ti, e para meu mal te vi, pois meu mal é que tu és muito boa. Um ponto aí que eu acabei deixando para trás de falar é a coita amorosa. Tá? Coita resulta na palavra coitada, esse sofrimento amoroso, né? Isso está tudo impregnado junto com a vassalagem, né? O homem sofre... Passou um carro aí, né? A coita amorosa, o homem sofre e ele gosta de sofrer, ele exala esse sofrimento, né? Quem não gosta de sofrer por amor, né? Infelizmente a gente acaba caindo nessas armadilhas aí, como diria Vinícius de Moraes, né? Caímos no canto de ossanha. Nesse fragmento vocês podem perceber que há essa referência à senhora, né, sempre para resguardar o nome da mulher, porque é um código de ética dos cavaleiros. Vamos lá para as cantigas de amigo. O que nós temos nas cantigas de amigo? Primeiro, né, a grande distinção das cantigas de amigo para as cantigas de amor. O nosso eu lírico ele é feminino, a voz poemática é feminina, mas nós temos aí um fingimento poético, porque quem compõe é um homem, tá?
Guardem isso bem forte na mente de vocês. Quem compõe é um homem, quem executa é um homem, mas esse homem, ele imita o ponto de vista de uma mulher. É como se fosse uma mulher ele finge ser uma mulher quem tivesse composto aquela canção. E esse eu lírico feminino, ele vai cantar o quê? Vai cantar, primeiro, um ambiente campestre, vai cantar a temática da saudade do namorado. Porque de amigo essas canções não tem nada, né? O que há nessas canções é um namorado, aquela amizade colorida, vocês sabem bem, porque eu sei que vocês... O eu lírico é feminino, o ambiente é campestre, e nós temos essa temática da saudade do namorado. Não há nada de amizade nas cantigas de amigo. O que nós temos é uma referência ao namorado, né? A mulher que perde ali o seu grande amor para as viagens. Os homens saíam muito para as guerras, para as cruzadas, saíam para as navegações, porque o povo desse local, né, que é Portugal, eles eram povos exploradores, e a mulher ficava somente dentro de casa, aguardando ali a volta do amado. Tá? É isso que canta as cantigas, né? Se era o que acontecia, aí já não sei. Né? E há também a presença de refrão nas músicas, refrão vocês sabem o que é, e há uma estrutura paralelística. Essa estrutura paralelística, imaginem versos similares estruturalmente, sintaticamente similares. Tá bem? Vou ler aqui um trecho da cantiga de amigo para vocês. Né? Ergue-te, amigo, que dorme nas manhãs frias. Todas as aves do mundo de amor diziam, alegre eu ando. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs claras. Todas as aves do mundo de amor cantavam, alegre eu ando. Todas as aves do mundo do amor diziam, do meu amor, do seu, se lembrariam, alegre eu ando. Bonito, né? Essas são as cantigas de amigo. Lembrem-se bem, esse subgrupo, as cantigas de amigo, tanto quanto as cantigas de amor, não falam de amizade, é sempre o amor que está posto. Tá? A diferença é que um tem o eu lírico feminino, que são as cantigas de amigo, as cantigas de amor tem o eu lírico masculino, uma canta a saudade, a outra vai cantar esse amor impossível, o amor platônico, né? Só desejável a uma distância, desejável apenas sentimentalmente. Existe o outro gênero que eu havia apresentado no início dessa aula, que são as cantigas satíricas. Elas são mais simples de entender. Tá? Elas são divididas entre cantigas de escárnio e maldizer. Esse grupo de cantigas de escárnio, ele tem um tom jocoso, um tom de zombaria, um tom de humilhação à pessoa que é endereçada nessa cantiga. E isso divertia muitas pessoas da corte, às vezes ofendia, né? Muitas vezes foi feito com a intenção de ofender, com indiretas. Mas qual a diferença, então, entre as cantigas de escárnio e maldizer dentro desse grupo de sátiras, dentro desse grupo satírico? A grande diferença é que as cantigas de escárnio, elas fornecem uma ofensa indireta, enviesada. E as cantigas de maldizer são uma ofensa direta e pesada. Né? Expressam críticas fortes, críticas muitas vezes com palavrões presentes, críticas que fazem referências a figuras mitológicas do cristianismo, né? Demônios, Lúcifer, porque hoje, né, vocês nem ligam tanto assim, né, de xingar outra pessoa de capeta, mas né, que é engraçado, né, mas não façam isso. Mas nesse período era algo muito sério, muito pesado, porque nós temos ali uma igreja católica ferrenha, Inquisição. Então é isso. Vamos a uma leitura de um trechinho aqui de uma cantiga de maldizer. A Dom Juan eu quero grande mal, e quero a sua mulher grande bem. Grande paixão que por ela me vem, e nunca a ela farei algum mal. Desde quando sua mulher eu vi, se pude sempre a servir, e sempre a ele desejei mal. Ou seja, né, nós temos aqui uma referência direta, Dom Juan, então é uma cantiga de maldizer. E o que a voz aqui ela diz? Né? A voz poemática, o eu lírico diz que deseja mal para o homem porque ele quer bem a mulher. Né? Hoje vocês chamam isso de talarico, a talaricagem da Idade Média. Né? As cantigas de maldizer carregam esse fundo bem forte de ofensa, esse fundo bem forte de zombaria, ok? Agora vejamos, né, hoje, como nós podemos traçar um paralelo entre as cantigas da Idade Média e
o nosso ambiente hoje, o nosso ambiente moderno. Eu diria a vocês que esses breganejos que vocês escutam, Marília Mendonça, que trata de sofrência, de um amor não correspondido, um amor distante, ele se assemelha muito a essas cantigas, né? Que tratam desse tom sentimental, desse tom subjetivo, é um sentimento amoroso guardado no interior, mas que é cantado para as pessoas. As cantigas de maldizer, nós temos aí várias... as marchinhas de carnaval, elas tratam muito, né, dessas sátiras, principalmente com políticos. Ainda hoje não há uma separação clara entre poesia e música, né? Se vocês se lembrarem, o Bob Dylan, um músico que eu gosto bastante, tem até um livro aqui a respeito da história dele, né, do Daniel Mark Epstein. O nome do livro é A Balada de Bob Dylan, muito, muito, muito bom, recomendo muitíssimo a vocês. Bob Dylan foi prêmio Nobel de literatura, e ele é um músico, né? Canta ali um country, canta um folk, né, dos Estados Unidos, só que as letras dele são belíssimas, né? Ele foi condecorado com um prêmio de literatura. No período que ele ganhou esse prêmio, não me recordo bem qual ano foi, tem uns 2, 3 anos isso, mas houve um certo alvoroço entre os críticos, né? Porque pensaram assim, mas Bob Dylan é um músico, como ele pode ganhar um prêmio de literatura? Acho que o júri foi bem sensato, né, nesse ponto, porque ele hoje é uma espécie de trovador. A sua obra, se nós separarmos só a letra, nós conseguimos retirar dali uma influência poética muito forte. Ele é um exímio compositor. Caetano Veloso também é outra figura que é um excelente poeta, Gilberto Gil, Jorge Benjor. Então, além da parte musical, nós temos a parte da letra, que ela é riquíssima e contempla o que nós chamamos de poesia hoje, tá bem? Acho que nós podemos ficar por aqui e, para a aula não ficar muito extensa, vamos deixar as discussões aí para as próximas. Valeu, galera!